Olá, coloridas! Boa noite! Que alegria estar aqui! Gratidão por estar aqui, tô super feliz com essa live de hoje. Já vou convidar o Trizal para se juntar a nós, mas antes de começar, eu gostaria muito de falar para vocês que eu já acompanhava há um tempo os meninos do Trisual. Foi inclusive algo que me deu assim muita força quando eu conheci eles, para falar um pouquinho também sobre a minha relação poliamorosa. Então, quero bater esse papo super bacana com eles hoje, conhecer um pouquinho mais, falar um pouquinho mais sobre a relação deles, sobre a dinâmica familiar, os filhos. Essa live é super importante para a gente fechar também esse mês de agosto, em que nós falamos muito sobre relacionamentos não monogâmicos. Teremos mais uma live no dia 30 com o pessoal da nossa tríade, que a gente também vai falar sobre o trisal, relação não monogâmica, só que sob uma outra perspectiva. Então, vou convidar aqui, espero que vocês perguntem bastante, interajam bastante com a gente. Tá ótimo, né? Oiê! Inclinar um pouco pra cima. Boa noite, Thaís. Deixa a gente só dar uma erguidinha. Ih, travou. Oi! Sim, agora Estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem? Sim. Agora melhorou. Olá, boa noite. Que delícia! Tudo bom? Tudo bem, gratidão por estar aqui comigo. Sou super feliz de falar com vocês. Nós também. Estava dizendo agora no início que vocês foram uma grande inspiração para mim, principalmente numa reportagem. Eu nem conhecia vocês pelo Instagram, fiquei conhecendo vocês por uma reportagem no G1 no ano passado, quando a Aurora estava sendo ali gerada, né? E aí a gente tive contato com vocês, então estou super feliz, é um prazer enorme conversar com vocês. E gratidão por ter aceito o meu convite também. Legal, agradecemos. Nós que agradecemos o convite. Então, tá bom. Vou pedir para vocês se apresentarem, falarem um pouquinho de cada um de vocês. Para quem está assistindo e ainda não conhece vocês, ficar conhecendo um pouquinho mais. Tudo bem. Eu começo? Eu sou a Gabi, tenho 28 anos, mãe biológica do Raoni, mãe de coração da Aurora. O Raoni já tem 6 anos e a Aurora está com 8 meses. Companheira do Jonathan há 9 anos. E pedagoga? Legal. E pedagoga. Agora eu tô atuando na minha área. Lembra ela. Ai, que legal, que bacana. Que bacana. Eu sou o Jonathan, mas todo mundo chama de Joe. Eu sou esposo da Gabi faz 3 anos que a gente é casado. 3 anos. 9 anos que a gente tá junto. Sou o pai do Raoni, da Aurora. E agora também sou casado com a Ju. Nós somos um poliamor, né? Visual. Eu sou analista de sistemas, então eu sou meio nerd. Tem 40 anos. Tenho 35. Tava tentando escapar, legal. Sabe, né? Eu sou a Júlia, eu sou mãe biológica da Aurora, mãe do coração do Raoni. Estamos juntos aí há quanto tempo? Nós três? 1 ano e 10 meses. 1 ano e 10 meses. Eu sou péssima com datas, então. Isso. Que legal. Muito prazer. Bom, não sei se vocês sabem, mas eu também faço parte de um trisal. Tenho um relacionamento poliamoroso. Tenho uma esposa e uma esposa. E uma filha biológica também, de 10 anos de idade. Então, quando eu conheci um pouquinho mais sobre vocês, eu muito me identifiquei com a questão, principalmente da maternidade, de dividir essa responsabilidade super bacana com os meus companheiros. Quero também saber se vocês topam mais para frente um pouquinho falar sobre isso. Acabei nem colocando no documento que mandei, mas eu achei que seria algo interessante. Até porque para mim foi o ponto máximo da identificação. Eu não conhecia antes nenhum trisal que tinha uma criança envolvida.
eu quero falar um pouquinho mais, mas eu queria perguntar primeiro como que vocês se conheceram, né? Eu conheço a história de vocês, mas eu gostaria de também apresentar um pouquinho dessa história para as outras pessoas. A gente se conheceu por um aplicativo de relacionamento. Tecnologia, né? Primeiro conheci a Júlia, né? E ela foi o diferencial, assim, do meu tempo utilizando aplicativo, porque ela foi a primeira menina em anos usando que chamou a gente para conversar. Normalmente eu que chamava, né, depois do match, as meninas, porque a maioria tinha muita insegurança de chamar quando é um casal, né? E ela chamou com a cara e com a coragem, né? Cara, coragem e curiosidade. E segundo ela, foi porque tinha o nosso rosto, tinha fotos reais que ela se sentiu, assim, mais atraída para conversar do que os outros perfis que ela tinha visto. Sempre, isso mesmo. Que legal. Ju, e você já tinha esse interesse de procurar um casal para se envolver? Você já se identificava como alguém poliamorosa ou foi assim, vou tentar, vou ver o que dá? Não, então, eu já tinha tido experiências, né, sexuais com mais de 2 pessoas, né, ao mesmo tempo. Porém, um relacionamento sério eu nunca tinha tido, nem imaginado, nem sonhado, nem nada. Foi uma coisa assim de... Fui pra conversar com a Gabi, me identifiquei muito com ela, gostei muito, tipo assim, ela é uma pessoa maravilhosa, eu adorei conversar com ela, a gente saiu, nos identificamos muito, né? De início eu estava procurando uma garota, né, pra sair e tal. Conheci a Gabi porque eu fiquei muito curiosa em saber, porque o único perfil que eu vi que tinha fotos reais, tipo assim, e eles realmente estavam escrito lá que eles queriam uma coisa séria. Eu falei, nossa, eu quero saber mais. Como isso? Assim, despertou muita curiosidade em mim. Aí, conversando com a Gabi e tal, teve um momento até que ela falou pra mim, nossa, você só é mais uma curiosa, porque várias, tipo assim, só vem pra conversar, Eu ouvi isso dúvidas e parece que eu tô fazendo uma entrevista de emprego com ela, sabe? Porque as perguntas que ela fazia eram perguntas que muitas faziam, né? Tipo assim, mas como que surgiu a ideia? O que vocês fazem? Quantos anos filhos vocês têm? Né? Com o que vocês trabalham? E tipo assim, como eu já tava há muito tempo nesse lenga-lenga de aplicativo, eu falei pra ela, meu, você só tá... É só curiosidade, só. Querendo saber. E não era. Sim, eu perguntei bastante... Curiosa, isso, mas... eu perguntei bastante sobre o Joe também, sobre, tipo assim... Sei lá, eu perguntei absolutamente sobre tudo, entendeu? Aí nós combinamos de sair. Eu estava de férias, né, na época, e eu falei, tá, mas primeiro eu preciso viajar para algum lugar, ver alguns amigos meus e tal, aí a gente sai. E a Gabriela ficou extremamente assim, ansiosa para me ver, aí ela tava super ansiosa para me ver. Tanto é que eu ouvi depois que ela falou que ia casar comigo. Depois de um tempão, as amigas dela falaram, nossa, ela você falou que ela ia casar com você, tipo, nem tínhamos vistos ainda, né? Aí, depois, acho que de uma semana e meia, a gente saiu, né? A gente saiu, nos identificamos, gostamos e tal. A Gabi fala que eu mostrei os peitos pra ela. Mas é mentira. Eu tava mostrando a minha tatuagem pra ela. Aí... Eu nunca vi alguém mostrar tatuagem tirando a roupa no carro, assim. Eu nunca vi. Enfim, foi um encontro muito bom. Nós nos divertimos bastante. Enfim, teve... Assim, gostei muito. A gente falou muito. Desde livro, série, filho, viagem, falamos absolutamente tudo. Sobre tudo. Depois disso, bacana. Uma semana depois eu decidi, né? A gente marcou de sair. Nós fomos uma cachoeira, fizemos uma trilha e tal, foi muito legal. Legal. Assim, sei lá, tudo que tinha que dar certo deu. Foi muito bom. Um cachorro bem legal. Acabei já conhecendo amigos, assim, ó. Foi tipo um intimato, sabe? Já apresentou pros amigos, já apresentou... Tem que saber, né? Se os amigos olham bem. Teve que ter a aprovação dos amigos também, enfim. Na época, eu tenho uma amizade com um amigo meu gay, que a gente é bem próximo. E a gente estava conhecendo a Júlia e ele estava conhecendo um rapaz. E a gente tinha uma outra amiga também que estava solteira, que estava conhecendo um carinha. Aí a gente brincava que a gente colocava as pessoas novas na casa de vidro, tipo Big Brother. E daí a gente ficava votando, tipo assim, a gente tem que analisar se a pessoa pode ficar, porque não pode brefar nosso rolê, a pessoa tem que ser legal, tem que curtir o que a gente curte, né?
Então eles ficaram um tempinho, a gente brincava na casa de vidro, mas só sobrou a Júlia. A Júlia sobrou eu só. ficou na casa de verdade. Eu venci. Ela venceu. A Júlia é resistente. Ela pegou o líder e foi até o final. Sim. Mas foi assim, foi questão mesmo de Sintonia, né? sintonia, química, tudo. Que legal. A Gabi e o Joe já se entendiam como pessoas poliamorosas ou não monogâmicas, enfim. Vocês já tinham isso. Sim. Já fazia alguns anos já. Certo. E vocês, antes de conhecer a Júlia e de trazer a Ju para o relacionamento de vocês já tiveram outros envolvimentos com pessoas, já tentaram levar mais adiante essa questão do trisal? Ou a Júlia foi assim, a primeira pessoa que falou assim, não, vou tentar e a gente vai ficar junto e vai dar certo? A que a gente tentou mesmo foi a primeira, que assim, a única que a gente se encaixou ao ponto de fazer planos mesmo. A gente Isso. deixava sempre claro de que a gente podia acontecer. Exato. Tanto que ela conheceu o nosso perfil assim, de que a gente estava em busca de ter uma namorada. Mas sempre, igual os casais falam, aqueles encontros frustrantes, né? A pessoa às vezes não quer nada, ou acaba não encaixa, não né? encaixa, ou Faz acaba parte. encaixando só com um e outro. Então a gente viveu várias experiências que fizeram a gente amadurecer também, para quando a gente encontrou a Júlia, a gente já estava bem estruturado. Sim. Que bacana, que delícia. E como que é para vocês, assim, as situações de preconceito? Vocês já vivenciaram alguma? Vocês já passaram por alguma situação constrangedora? Ou entre vocês três, ou só entre as meninas, talvez? Enfim, alguma situação de preconceito? A gente sofreu recentemente em relação a machismo, né? Na compra dos móveis do apartamento. Quer contar? Não, pode contar. Do cara que foi lá para fazer a medição e ele não falava com a gente. Tipo assim, todo tempo ele falava com o Jonathan quando o Jonathan respondia. Aí ficou muito claro de que, tipo assim, ele só queria falar com o homem, né? E daí ele tinha muito isso. Tanto que o número que ele adicionou era da Júlia com a foto da Aurora do WhatsApp e ele chamava de Jonathan, mandando áudio. Tipo, Jonathan, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então foi a única vez que a gente sentiu isso, foi agora, recentemente, né? Eu até falei pra ela que a empresa é muito boa. Depois, quando terminarem de montar os móveis, eu quero fazer um negócio bem legal, uma declaração pra eles muito boa, falando sobre isso. Que a empresa realmente é boa, mas precisa tentar esse funcionário, porque se ele pega um casal totalmente LGBT, né, vai dar problema para ele. Porque ele tem essa necessidade pela figura masculina, de conversar só de homem para homem, e não vai rolar, entendeu? Porque se não tivesse a figura do Jonathan, como que ele ia fazer? Ele não ia medir para nós? Ele ignorava totalmente. Ele ignorava muito a gente. Caramba! Mas foi só Situação chata, né? Como trisal a gente não chegou a passar por nada não. Mesmo porque a gente começou a se relacionar e começou a pandemia, né? Então, a gente, tudo home office, o nosso filho Raoni não foi mais pra escola, então poucas situações que a gente pudesse ter algum tipo de problema, a gente não passou por isso ainda, a gente vai ver agora. Nós tivemos algumas coisas assim, de haters na internet e tal, comentários e tal, mas coisas que nós ignoramos completamente, nós nem lemos nada, entendeu? Mas muito pouco também. Eu achava que podia ser pior. Acho que foi mais no início que teve bastante, né? Bem no início, assim. E tipo assim, quando acontece, que às vezes eles pegam algum post nosso e jogam em páginas pra isso, né? Aí o pessoal às vezes manda pra nós no Instagram, tipo, olha, apareceu vocês em tal página. A gente não vai nem olhar, porque a gente já sabe que só vai ter comentário ruim. Sim. Hater existe por qualquer coisa, né? Então. Sim. É isso que eu ia comentar agora, né? A gente que fica na internet, né? Não estamos isentos disso. Principalmente a gente que tem um trabalho, né? Voltado para relações não monogâmicas, ou no meu caso, que é para um público LGBT, enfim. Eu penso que a gente vai acabar sofrendo isso, principalmente no cenário político atual que a gente vive, que incentiva, enfim. Eu acho que a gente vai acabar vivendo isso. Né, de alguma forma. Mas eu gostaria de saber se sim, vocês acredito que vocês conheçam, né, muito mais até do que eu, outros trisais,
de formatos diferentes, né? Hoje a gente sabe que existem trisais compostos só por mulheres ou só por homens, compostos aí por pessoas trans, por pessoas não binárias, enfim. Vocês sabem se essas pessoas também sofreram preconceito enquanto trisal? Né, a página de vocês, por ser muito grande, eu imagino que as pessoas devem compartilhar algumas vivências, algumas histórias e etc. Vocês já receberam esse tipo de comentário? Tipo, nossa, sofri um preconceito, não sei como lidar, como que vocês me orientam ou me ajudam? Alguma coisa nesse sentido? Então, a maior parte de preconceito que a gente recebe bastante relato é da própria família. Tipo, é o pai, a mãe, os irmãos, enfim, a própria família que não aceita, entendeu? Dos outros trisais, geralmente é isso que eles são os buscam relatos. a gente para se orientar em relação à família. Agora, em relação a pessoas de fora, quando a gente troca figurinha, a gente não sentiu, né? Que nem tem os meninos lá 13 ponto, mesmo eles metro lá, que é não binário, eles também, acho que eles limitam bastante. A gente tava mandando mensagem, caiu. Perdão, eu não sei o que aconteceu, acho que foi minha internet aqui, alguma coisa. Eu tentei salvar, acho que eu consegui salvar a primeira parte. Eu só tenho lembrança até o momento que eu perguntei para vocês sobre a questão de preconceito, vocês estavam falando que é a família, né? As pessoas acabam falando mais sobre a família. Isso. E aí eu queria saber que conselho que vocês dão, o que vocês falam para essas pessoas. A gente fala um belo... Foda-se. Não tão direto assim, mas... A gente fala para as pessoas serem felizes. É que assim, as pessoas, né, elas têm uma visão do poliamor e tal, a qual alguém fala para ela, ou elas têm a visão, sei lá, putaria, coisa passageira, ou não sei o quê. Então, o que a gente fala como nós somos uma família, tente se mostrar que não é isso, né? Tenta mostrar para as pessoas da sua família que é algo mais concreto, muito mais próximo de uma família do que vários relacionamentos que você vê por aí. Tipo, mostra que o lado bom, né, daquilo. Porque as pessoas, elas criam... O pai da Ju mesmo, ele tinha uma visão a qual era algo pejorativo, algo ruim para Ju. A partir do momento que ele começou a visitar na sua casa, ele começou a ter mais convívio, ele viu que a gente era uma família e que a Júlia estava super feliz, estava tudo muito bem, não tinha nada... quando a gente foi falar da Aurora mesmo, né, quando ela estava grávida da Aurora, ele falou assim pra gente no final, nossa, se toda criança fosse esperada dessa forma, fosse amada, desejada, seria um mundo muito melhor. Então, como as pessoas, a gente sempre fala isso, as pessoas têm uma visão a qual elas não conhecem. Então, tenta fazer elas conhecerem, né? Para daí elas terem uma opinião baseada na realidade e não no criativo. Sim, porque nós passamos por esse preconceito familiar também, tanto pela minha parte quanto pela parte da Gabi, né, da família da Gabi. O meu pai, e minha mãe também, eles tiveram tipo, uma evolução gigantesca, assim, nessa questão. Quando eu contei para minha mãe a primeira vez que eu estava saindo com a Gabi, ela falou, nossa, que linda! Aí quando eu falei, saindo com o Joe, ela falou, nossa, como assim? Aí ela já começou a ficar, né? Porque para ela era uma coisa, tipo assim, absurda, entendeu? A partir do momento que ela se permitiu vir à nossa casa e conhecer a nossa família, o dia a dia e tal, e que nós somos comuns, igual qualquer família, entendeu? Então aí ela quebrou esse tabu, né? Ela mesma, entendeu? Mesma coisa do meu pai, foi igualzinho. Ele no início achava que era um absurdo, que se o Joe e a Gabi quisessem uma mulher para ficar com eles, eles podiam pagar, entendeu? Então ele falou exatamente assim. Então a pessoa, ela não tem, tipo, absolutamente nenhuma noção, entendeu? Do que é o relacionamento. Ela acha que é apenas putaria. E é por esse motivo que a gente resolveu criar o perfil para falar para as pessoas que não é putaria, que nós somos uma família comum, que nós fazemos coisas comuns, a gente almoça, janta, a gente tem conta para pagar, a gente tem criança para cuidar. Pagamos muito boleto. A gente limpa a casa. Se fosse só putaria, nossa, perfeito que seria. Mas não é só isso, gente. A gente é uma família comum, gente. Nós temos as nossas diferenças e tal. E é isso que as pessoas precisam mostrar para a família delas. Não adianta só elas ficar falando,
porque não é assim, sabe? Falando pra pessoa, pra família e tal, pra aceitar. Deixa as Elas têm que verem. mostrar isso, entendeu? Deixa elas verem. E se elas não estiverem dispostas a se permitir, a conhecer, então não é problema seu. O importante é você ser feliz. Se você tá num relacionamento monogâmico ou não monogâmico, se você tá num relacionamento homoafetivo e tal, não interessa. O importante é a sua felicidade. Então, por isso que a gente falou, foda-se, entendeu? Tipo, a sua família e tal. Do que, sabe? Deixa as pessoas... Acho que tudo tem limite, sabe? Com certeza. Tudo tem limite. E eu acredito, Thaís, que você também aí, né, como você vive isso, né, e tem a sua filha, a gente, depois que a gente tem filho, principalmente, a gente percebe que a família é algo que a gente constrói. Pai e mãe, eles passam a ser parentes da gente, né? A nossa família vai ser aquele núcleo que você está construindo. Então, indiferente se é um casal monogâmico, homoafetivo ou trisal, é aquela família agora, não é? Os outros são terceiros, né? Então, a sua casa é a sua casa, o que eles falam, o problema é deles, né? Mesmo porque, além de respeitar as suas decisões, eles podem dar a opinião deles e tal, mas contanto que eles queiram ver você feliz. Então, assim, você se mostra feliz. Ó, eu estou feliz nesse relacionamento. Ele é diferente, mas eu estou feliz. Então, eu gostaria que você ficasse feliz por mim, porque eu estou feliz. E foi basicamente isso que eu falei para minha mãe no começo, bem no começo. Eu falei, mãe, relacionamento com a Gabi, ele é um relacionamento diferente, a gente resolveu sair com meninas e tal, bem no começo, né? E isso não me faz mal, isso me faz bem, a gente tá bem, não tá atrapalhando a gente. E quando a gente foi começar o relacionamento com a Júlia, eu falei isso para ela, falei, ó, a gente tá se relacionando com ela, agora a gente vai ter aliança, ela é nossa namorada, então, não importa o que as pessoas da nossa família falarem para você, né? No caso da minha mãe, não vai fazer diferença para mim. Então, eu estou feliz e gostaria que a senhora e as pessoas da nossa família ficassem felizes por eu estar bem. E foi isso. Ainda bem ela se... Que lindo. Fiquei emocionado algumas vezes. Quando, né, não estou aqui no papel, né, de psicóloga, de entrevistar o trisal, mas eu me identifico em muitas questões com as falas de vocês, né? E principalmente quando a Gabi trouxe a questão de ser mãe, e eu realmente entendo isso, né? Quando a gente constrói a nossa família ela é composta por aquilo que faz a gente feliz, né? E falando em ser mãe, eu queria saber como que é a vida do Raoni. Eu tenho certeza que ele é muito amado, agora a Aurora também, né? Mas eu queria saber como que é a vidinha dele, como foi para vocês falarem da presença da Ju, como que ele trata a Ju, como que é a criação e etc. O Raoni, ele é do jeitinho que ele aparece aí para todo mundo. Ele é super carinhoso, né? Ele é super espontâneo. Então, ele é aquele garoto que ele dança, que ele pinta as unhas, que ele se expressa da forma que ele quer. Ele tem essa liberdade. A gente preza muito isso nele. Inclusive, esses dias a gente estava visitando escolas, eu ajoelhei ele e ela perguntou para a mulher, viu, mas tem aula de balé. Se ele quiser fazer balé, ele pode? Porque a gente sabe que ele tem um lado expressivo muito forte. A mulher, então, não, porque na idade dele só fazem judô, tanto menino como menina. Daí a mulher desbaratinou o assunto, sabe? Aí a gente já olhou uma para outra e falou, essa escola não dá. Então a gente tem, assim, a linha de pensamento bem conjunta, né, em relação à criação dele. Ele tem uns momentos que ele oscila muito, às vezes ele fica bem resistente, né, na questão de, tipo assim, da Júlia, às vezes, pegar no pé dele ou dela chamar atenção. Aí, uma coisa que a gente fez, Thaís, recentemente, a gente combinou uma chamada de vídeo com outro trisal que também tem filhos, né? E ele conversou com a Belinha, de 9 anos. E daí foi muito... Ai, que lindo! Foi assim, isso foi no final de semana, né, aconteceu. Foi um divisor de águas, porque, tipo assim, o Raoni, essa semana, que ele ficou aqui com a Júlia, ele tá super solícito. Ele, tipo assim, agora há pouco ele chegou da casa da avó falando que ele quer deitar com a gente. Tipo assim, que hora que vocês vão poder deitar comigo? Eu quero deitar em família. Eu quero assistir em família, né? Então, a gente mostrou pra ele, porque eu acho que na cabecinha dele, ele tinha dúvida
Até porque um dia eles tinham um desenho tonto aí que a gente pegou até raiva. Ele não vou falar qual, Peppa Pig. Ele falou assim, Aí a gente odeia eles também. Eu queria ter uma família igual a da Peppa Pig, que é a mamãe, o papai e só o irmão. Aí eu falei, tudo bem, só que você sabia que daí você não ia ter a Aurora? Aí ele se assustou assim, né? Eu falei, porque a Aurora não saiu da barriga da mamãe, a Aurora é sua irmã da barriga da Júlia, você não ia ter a Aurora. Eu falei, então você quer que a Aurora vá embora, que a Júlia vá embora? Não, não, não. Eu falei, então, porque a Peppa Pig, né, é uma família diferente da sua. E daí, a partir daí, eu comecei a ver a necessidade dele ver outras famílias como a nossa. Então, quando teve o casamento do Amor de Trisal, ele assistiu com a gente a live. Sim. Ele chegou pro pai e falou assim, viu? Ele casou com duas... As duas estavam de noiva, você tem que casar com elas. Você tem que chamá-las de querida. Então, ele falou que vai ter bebê agora, porque quando casa tem que ter um bebê. Uhum. Então, ele... A gente precisa depois combinar de fazer uma chamada aqui com o meu também. Aí minha filha conversa com o filho de vocês. Sim. E aí eu acho que vai ser bem bacana para ele também. Então, foi muito bom que como a Belinha é mais velha, ela conseguiu explicar para ele. Tipo assim, olha, a minha, ela chama de tia, né? A tia Rê, ela que cozinha, ela que faz o meu pão. Daí o Raoni, aqui é a Júlia. Então eles fizeram essa troca, sabe? Então ele ficou super feliz, porque ele viu que ele não é o único. Sim. Porque eu acho que na cabeça dele, ele pensava assim, nossa, mas só eu tenho, né, a família diferente, né? E quando ele viu que não era, para ele foi muito bom. Sim. Então foi algo que aconteceu essa semana que foi muito bom, assim, para nós. Ele falou algo que, não sei qual foi a pergunta, que daí ele falou, a Júlia é minha mãe. Sim. Foi. Ele falou. Não lembro qual que foi. Durante a conversa dos dois, ele falou, por isso que a Júlia é minha mãe. Então, lindo. Ele começou a olhar com outros olhos, né? Porque como teve a gestação, na gestação tava indo tudo bem, porque ainda era só ele, exclusivo, né? Quando nasceu a Aurora, e também depois da Aurora veio a Sofia pra cá também. Então a gente tava com muita correria no dia a dia com eles. E a gente tava mais brigando com eles do que dando atenção. Porque eram 3 crianças. Então 3 para mandar tomar banho, 3 para mandar comer, 3 para mandar dormir. Então, para tirar os brinquedos. Então ele começou a ficar cansado, né? De tipo assim, só chama atenção, só chama atenção, só chama atenção. E daí ele tava esgotado, tipo assim, nossa, só tem mais uma pessoa para chamar minha atenção, né? E daí quando ele começou a ver que não, que a Júlia cuida dele, que a Júlia que faz a comida, que a Júlia que prepara o pão, né? Ele começou, tipo assim, a olhar com outros olhos, né? Sim. Então foi muito importante, foi muito gostoso essa troca que a gente teve esse final de semana. Foi legal. E olha, vocês são super amados aqui, né? Pessoal falando que vocês são clã de muita gente, não é só o meu não, pelo jeito, né? Muita gente se inspira e ama. O Cubo que nos recebeu, que foi o que tem a filha linda, que é a Belinha. E eles estão grávidos. Estão grávidos, né? A gente viu, eu fiquei super emocionada. Gente, eu ando toda emocionada vendo esses trisais, né? Esse mês de poliamor mexeu muito comigo. E eu fiquei super emocionada vendo ontem também, né? Que eles estão grávidos. A minha esposa, inclusive, eu mandei pra minha esposa e pro meu esposo. E aí a minha esposa veio, gente, eles estão grávidos, eu não acredito. Que é uma coisa que a gente também conversa bastante aqui, com certeza, né? Vocês são todos inspirações de muitos trisais por aí. E vi também que vocês estão numa batalha aí, né, judicial, para a questão do registro, né, da Aurora, ter o nome dos 3 e etc. E como que é isso para vocês, né? Como vocês enxergam essas questões civis, legais, inclusive da relação, documentação e etc. Pode falar? Só eu vou falar? Não, você que tem mais informações sobre isso. Assim, quando a gente foi para registrar a Aurora, a gente tentou colocar o nome da Gabi, mas não deu certo. Aí teria que provar se tinha algum sobrenome, que o nome é Camargo, para colocar o nome dela e tal. Daí ou tinha que ficar como nome composto, tipo Aurora Camargo. Isso, seria nome composto e não sobrenome. A gente resolveu, não. Quando a gente conseguir fazer legalmente, a gente vai fazer certinho e tal. Sim. Nem que demore mais um pouco, tenha seus custos, mas vamos fazer da maneira mais correta que a gente possa fazer. Mas é possível, a gente pensa nisso, Thaís, pensando principalmente nas crianças, na questão de convênio médico, na questão de facilitar a vida também,
né? Agora a gente está no momento de pandemia, ninguém está saindo de casa. Mas vamos dizer que a vida voltando ao normal, a facilidade, né, das duas mães conseguirem fazer uma renovação de matrícula, das duas mães conseguirem levar no médico, né, numa consulta, viajar, fazer qualquer coisa, né? Esses dias a gente teve uma notícia super triste de um trisal que eram brasileiros, estavam morando fora, que a menininha tem 2 pais, né, e não foi feito o teste de paternidade, né, eles eram pais, né, dela, só que também não tinha um registro, e a mãe faleceu, e daí agora só um dos pais tem a guarda, né, e o outro também quer, então daí tá nesse lenga-lenga da justiça, que como que vai provar agora, né, isso? Então, Nossa. a gente fica pensando em tudo isso. Claro que a gente não vai desejar o mal para nenhum de nós aqui, de um de nós faltar, mas a gente pensa exatamente nisso. A gente pensa também em bens, né, em fazer um testamento. Sim. Em deixar as coisas para as nossas crianças, né? Tudo que a gente pensa é neles. Então a questão judicial e legal é por eles mesmo, né? Até a parte de convênio médico mesmo, por exemplo, o convênio onde a Gabi trabalha é melhor do que o meu. Eu posso colocar a Aurora e o Raoni, por ser pai de ambos, mas a Gabi não pode colocar a Aurora no convênio dela. Então, aí a gente fica também nesse impasse. Eu não posso colocar a Júlia, posso colocar a Gabi porque eu tenho relacionamento civil com a Gabi, né? Não tenho nada registrado com a Júlia. Então a gente tá nisso também, tem esses detalhes, sabe? Que quando você que incomodam, pensa, né? exatamente. Porque não é só eu que preciso de médico, a Júlia também precisa, né? Isso. Então essa questão incomoda bastante. Uma jogada que um outro trisal fez, Thaís, que eu acho que vai dar certo. Né? Eu falei pra Julia que se eu tivesse pensado antes... Conte as informações que eu vou anotar tudo aqui. Tô pegando tudo. Quem não for casado no papel e viver um relacionamento 2 mulheres e um homem, casem as 2 mulheres. Porque de qualquer forma, o filho vai ser do cara e ele vai conseguir ser pai na certidão. E as 2 sendo casadas no papel, o cara entra como pai sócio-efetivo. Entendeu? As 2 já são mães, porque elas já são casadas no papel. Então, teve um trisal que casou assim agora, recentemente. As 2 casaram, porque as 2 querem depois ter filho. E, de qualquer forma, o pai vai ser um só para os filhos. Que bacana. Que ideia boa. Eu não posso aproveitar isso, mas eu achei uma ideia muito bacana. Olha, se a gente tivesse conhecido antes isso, já tinha feito, né? Então. Se a gente conhecer, não posso mais. Já feito. Eu também sou casada civilmente com o meu esposo, né? E a minha esposa não... A gente também tem essa questão, né? Seria muito importante, né? Tudo que é de um ser de todos, né? Ter essa legalização, né? Não sei se a gente tem aí algum movimento, se a gente poderia, né, os trisais se reunirem para a gente fazer alguma coisa, né, para pressionar a justiça, porque eu acho que essa questão civil é muito importante para todos nós, né? A gente não está falando de uma poligamia, a gente está falando de relações consensuais, com regras e permissões entre nós, né? Então, eu acho que seria muito importante a gente ter alguma coisa que pudesse respaldar e ajudar todos nós, né? Enfim, eu acho que a gente poderia começar a articular aí nos nossos WhatsApps da vida alguma conversa com os trisais. Foi o que eu falei com o doutor Rafael, que é o advogado que nos atendeu. Tipo assim, ir para a STJ, um trisal pedindo a legalização da união é uma coisa. Se a gente reunir 10, são 30 pessoas querendo a legalização de uma união. Então, a aprovação é bem mais fácil, né? Então, tipo assim, esperar realmente passar essa questão da pandemia para a gente conseguir fazer um movimento, de repente, físico, né? Um movimento, né? Se reunir e tal, e realmente levantar a bandeira e dar a cara a tapa, porque vai ter que aprovar, porque não faz sentido algo que já tinha sido aprovado em 2014, em 2013, chegar em 2017 e ser barrado, entendeu? É muito chato, é um retrocesso muito grande. Sim. Contem comigo, se vocês precisarem se reunir, mesmo que seja fisicamente em algum lugar, podem contar comigo, porque eu acho que é muito importante, né? A gente precisa trazer cada vez mais esses debates, essas conversas. Eu acho que nada do que a gente faz, né, na internet se esgota. Ai, tem muitos perfis de trisal, tem que ter muito mais, a gente tem que falar sobre as nossas relações e trazer ainda mais esses assuntos, né?
Mas falando em internet, quero saber como que é a relação de vocês aí com a terapia, se vocês incentivam também os seguidores de vocês a buscarem terapia, a falarem um pouquinho mais sobre saúde mental, como que é. Eu preciso puxar essa sardinha para o meu lado também, que é importante a gente trazer o assunto da saúde mental. Com certeza. Com certeza. Todos nós. Eu já fiz terapia por um bom tempo, elas estão fazendo agora, mas a gente sempre... toda vez que eu converso com alguém que eu vejo que precisa, eu falo, olha, terapia me ajudou muito. E você vai ver as coisas... Porque o que acontece? A gente sempre vê os nossos problemas como se fossem únicos na face da Terra, né? A gente tem essa coisa, tipo assim, está acontecendo comigo. Aí quando você conversa com uma pessoa que já escutou de tudo, já tem uma base científica, né? Ela consegue te falar, olha... Isso, consegue te dar feedback de uma maneira que você nem esperava. Às vezes você conversa com um amigo, legal, ele vai te apoiar. É diferente de um profissional que tem toda uma bagagem científica e do conhecimento que ele vai adquirir ao longo do tempo. Das coisas que ele já passou, provavelmente, que você passou, já deve ter visto com outra pessoa, como que isso terminou. Então a gente sempre indica. É muito importante ter essa. Ele está tendo uma visão de fora também da situação, né? Então, isso é muito importante. A minha questão da terapia, a minha visão é diferente um pouco da do Joe, de tipo assim, de que o terapeuta vai estar lá para dar uma visão diferente, porque eu estou fazendo terapia agora, atualmente, né? Pela perda da minha mãe, pela pandemia que aconteceu, né? Então, tipo assim, a pandemia já estava me abalando muito emocionalmente, né? Então, eu já estava extremamente ansiosa, estressada, né? E daí, com a perda dela ainda relacionada à pandemia, foi um baque muito grande, principalmente para quem está fazendo... Até esqueci o nome do negócio que a gente está fazendo em casa. Quarentena. Tipo assim, nós aqui estamos seguindo a quarentena, né? A gente não socializa com ninguém. Agora, recentemente, que eu voltei a ir para academia depois de ter me vacinado, voltei a trabalhar e mesmo assim, sempre de máscara. Não vi nenhum amigo, não abracei nenhum amigo, né? Então, já estou indo para 2 anos sem abraçar um amigo, né? E no velório da minha mãe não abracei nenhum parente. E isso foi visto como repulsa pelos meus familiares, de tipo assim, ela é chata, ela é grossa, né? E depois tive que vir e fazer um texto justificando a minha forma de não abraçar como um alerta para eles de que era a minha forma de demonstrar amor, né? Então, na minha terapia, o que eu tenho identificado não é nem que ela vai falar algo que ela já tenha vivido, mas que ela faça eu conseguir arrumar cada cômodo de uma vez a bagunça que eu tava. Então, eu tenho visto a minha terapia dessa forma, de que eu vou lá para tentar arrumar um pouquinho de cada coisa, porque, na verdade, tá tudo uma bagunça, né? Eu já tô indo para 2 meses de terapia e agora eu consigo falar com você, consigo conversar com outras pessoas, falar sobre esse assunto sem ser tão pesado, né? Porque junto dele veio outros ainda, né? Então, a minha questão da busca pela terapia, além da pandemia, foi a questão emocional e a perda familiar, né? Daí a Júlia também começou agora recentemente a fazer terapia. Sim, eu comecei a fazer terapia. Eu já fazia terapia, né, no passado. Retornei. E, assim, eu acho muito importante, porque a terapia, ela te dá, tipo, como se fosse outra visão. Por exemplo, você tá com um problema, igual a Júlia falou. E no momento que você vai falando sobre o seu problema, você mesmo, tipo, se toca do que você poderia fazer ou por que você talvez não precisasse se preocupar tanto com aquilo, entendeu? Então, a gente mesmo cria, no momento que você fala, é como se você tivesse, você mesmo resolvendo seu próprio problema, entendeu? Mesmo que a terapeuta só esteja ouvindo, ela não vai falar absolutamente nada, não vai dar nenhuma opinião, ela só está ali para te ouvir e você mesmo consegue buscar o caminho e achar, sabe, a solução. Isso é super importante. E esse é um dos motivos que eu voltei a fazer terapia. Acho muito importante. Delícia, tô super feliz, tá todo mundo aí fazendo terapia. Isso. Aqui em casa falta o marido ainda. Não, ele não faz, não. Ele é o que precisa. Você não faz mais? Não. Eu já fiz terapia, na época Já fez e já parou? Tive alta. Ah, mentira. Ah, você teve alta, entendi. Você se que deu alta.
Não, eu não faço porque eu não sinto agora necessidade de fazer, porque não faz tanto tempo que eu parei, pouco antes da pandemia. Então, tipo assim, algumas questões que eu cheguei a ter síndrome do pânico, sabe? Essa coisa, a sociedade que a gente vive, né? Tal, Uhum. estresse, ansiedade, uma hora Trabalho. isso o trabalho, a quantidade de trabalho que você tem. Sim, Uma hora o corpo não aguenta, né? Uma hora sim. falou, viu, preciso dar uma desfibrilada aqui. E aí aconteceu isso comigo. Então, eu fiz a terapia para conseguir encontrar essa calma, essa necessidade de deixar o corpo, né, sem aquele estresse todo. Sim. Então, eu fiz Mas você bastante fez terapia por bastante isso. tempo. Ele fez quase 1 ano de terapia. Ah, foi mais até. Ele fez bastante tempo. Mais. Sim. O pessoal do Trisal Amor ao Cubo tá compartilhando aqui com a gente, né? Que lá no Trisal dela o marido também fala que também teve alta. Parece aqui o meu e vocês, né? Ele não, os homens não fazem, são as mulheres que precisam fazer para manter o equilíbrio do Trisal, né? Entendi. O que aconteceu também é que, assim, no perfil de cada um aqui, a Gabi, ela é sempre muito agitada. Tipo assim, no dia a dia dela, ela saía com o Raoni, ela ia no Sesc, ela ia no parque, ela ia no pai dela, ela ia em algum lugar. Então, o dia a dia dela ela ficava em casa para arrumar as coisas. Se ela não estava arrumando as coisas, Sim, ela ia fazer alguma coisa fora. Eu já não, eu sou meio nerd, tipo assim. Então, eu ficar no computador trabalhando, É a mesma coisa com pandemia, sem. tipo assim, não fez tanto. Eu consegui sim, psicologicamente não foi tanto, me afetou tanto. Agora, para Gabi, já foi algo mais pesado, sabe? Essa mudança drástica de quarentena. É. Eu acho que para Ju, não sei se foi tanto também, né, Ju? Acho que não. Nesse sentido, assim, sabe? De a mudança de vida. Eu sempre fui meio rato de escuro, sabe? entendi. Molecão nerd, então. Ai, eu sinto falta. Esses dias, eu acordei 6h30 da manhã, fui pra academia, depois fiz tanta coisa no meu dia, aí eu fui tomar banho e sentar no sofá, era 10h30. E daí liguei pra uma amiga ainda, por chamada de vídeo. E daí eu falei assim, nossa, agora que eu sentei, tava secando meu cabelo, ela falou, Marília do céu, onde que você arruma tanto pique, tanta energia assim? Eu falei, nossa, eu tô no céu agora. Que realmente eu tô fazendo, tipo assim, conseguindo me olhar de novo como eu era, sabe? Porque Sim, eu sentia muita falta disso, muita falta. E eu não sou a sim, pessoa que gosta de ficar enfiada dentro de casa, não me adapto a isso. E tá sendo difícil ainda não poder ver os meus amigos, porque a gente ainda mantém, eu vejo eles por chamada de vídeo. Como eu falo para essa minha amiga que me ligou, a minha prova de amor por ela é eu manter ela segura, porque ela tem um filho que tem diabetes, né? E ele tem a idade do meu, e as crianças não estão vacinadas. Então, tipo assim, a minha prova de amor por eles é a gente se manter seguro, né? Então, sim. mas a gente tenta matar a saudade assim, desse jeito que tá. Sim. E o legal, outra coisa sobre a Sim. terapia, é que quando você faz terapia, você identifica coisas que o seu físico precisa, não é só o psicológico. Então, no caso da Exato. ela fez terapia, ela identificou que ela precisava, tipo, fazer exercício físico, entendeu? Tipo assim, mais social. O problema dela era mais social do que psicológico, talvez, entendeu? O Joe, quando ele fez terapia, ele contou que o psicólogo, o psicanalista, o psicólogo pedia para ele meditar, também era importante, entendeu? Então, não é só Sim, a questão fundamental. psicológica, é também questão física, é uma junção de tudo, né? O social, o físico, o psicológico, isso é muito importante. Sim, É coisa que a gente identifica numa terapia. E por isso sim. que eu apoio muito. Vocês já pensaram em fazer terapia de trisal? Eu já pensei. Eu já pensei, mas nunca falei. Eu imagino que deve ser super complicado também, né? Achar algum terapeuta que hoje identifique, né, o modelo ou vá trabalhar de forma desconstruída, né? Eu vejo pela minha comunidade ali de psicólogos LGBTs e tal, que a gente tem se organizado melhor também para atender essa demanda de relacionamento, né? Mas eu sempre acho fundamental fazer essa pergunta, né, quando eu conheço algum trisal, e o que é raro, porque eu acho que é um modelo que às vezes não passa pela cabeça, né, das pessoas, né? Vamos falar com um psicólogo sobre nós três e tal. Então, por isso que eu fiz essa pergunta para vocês. Vocês já passaram por esse tipo de pensamento? Já. Sim. Então, pelo jeito, nós três queríamos terapia e ninguém falou pro outro, você viu?
Acabamos de descobrir na sua sessão. Licença só um pouquinho. Viu? Olha, uma possibilidade de vocês pensarem, né? Que de repente pode ser algo bacana aí para o futuro. Na organização de vocês, não que vocês tenham problemas, né? Mas às vezes tem coisas que seria legal vocês conversarem entre os três, porque às vezes um pensa, o outro pensa, e aí ninguém se comunica, e pode ser uma forma de contribuir para a relação de vocês. Eu não pensei em falar, porque eu acho que se a gente fosse levar o Jonathan na terapia, a gente ia ter problema com ele. Por quê? Porque às vezes é muito ruim conversar com ele, entendeu? Porque ele sempre se acha o dono da razão. Então, tipo assim, quando a gente tá conversando aqui, a gente normalmente cede para ele parar de falar tanto e a gente faz de conta que ele é o terapeuta que resolveu a situação para ele parar de falar. Aí, se a gente for pra terapia, ele vai ficar falando com o terapeuta, até o terapeuta ceder também, entendeu? Então vai ser um saco. A gente vai pagar pra ficar ouvindo ele falar. Então daí, por isso que eu fiquei com receio de falar pra ele. Tô sendo bem sincera. E eu acho que a Júlia deve ter ficado com o mesmo receio que eu. Eu pensei também. Não foi... E por que você não falou pra nós ir? Não sei. Não sei, a gente não sabe tudo. É que você tá na pandemia, você não pode ir lá fisicamente nos lugares. E, assim, na minha visão, eu sou a pessoa mais calma, assim dizer. Eu sou mais calmo. Então, eu tento conciliar as coisas, coloco a visão do outro para ela. Ela fez isso por conta disso, isso. Ela fez aquilo por conta disso. Então, tento conciliar a situação. Porque eu sou calmo. Né? Atualmente não estou tão calmo mais. A pandemia não tem como, tanto trabalho, mas eu tento sempre deixar as coisas bem. Falaram aqui que estamos assistindo uma terapia de trisal ao vivo, ó. O pessoal do Poliamor é Mais. Teve uma seguidora falando, o pessoal que estava escrevendo, antes da gente terminar, que já está dando quase o tempo, né? Que ela colocou aqui uma questão que eu gostaria de dividir com vocês para a gente pensar e responder para ela, né? Ela falou que ela já teve algum convívio, já também fez parte de um relacionamento poliamoroso, e ela também já conviveu, mas no geral ela tem muito mais assim, conhecimento de pessoas que se relacionam num relacionamento entre duas mulheres e um homem. E aí ela me trouxe essa questão, né? Geralmente eu sei que as mulheres são bissexuais e o homem, o heterossexual. E ela perguntou assim, será que de repente, né, mesmo sendo uma pessoa aberta à poligamia, será que nós não estamos vivendo aí uma relação, né, com foco patriarcal? Eu já ouvi falar, né, como eu disse para vocês, de relacionamentos onde o homem é bissexual, relacionamentos só de mulheres ou só de homens, enfim, né? Já vi também algumas páginas, não tenho contato, mas já vi entre 2 homens e uma mulher, mas a maioria dos trisais são entre 2 mulheres e um homem. E aí ela perguntou assim, né? Será que de repente a gente também não está aí mantendo um foco no patriarcado quando a gente está ali à disposição, né? O que vocês acham? E se mais algum trisal aqui quiser comentar, eu acho que é uma questão eu vou achar legal. Acho que é uma questão de gosto e que a grande maioria mesmo é as mulheres serem bissexuais. Então, por isso que acaba se tendo mais trisais nessa performance. E não que seja imposto pelo patriarcado. Porém, quando eu percebo que algum casal está querendo uma pessoa como unicórnio, eu já oriento a eles, entendeu? Porque a gente também tem isso. Várias pessoas nos procuram, né? Buscando uma pessoa para apimentar a relação, ou que procuram, no caso, às vezes, a mulher ferida, tentando que eu ajude ela a aceitar a traição que o marido teve e ela aceitar a amante. Então, aí quando aparece esse tipo de situação, eu sempre oriento de que ela tem que se colocar em primeiro lugar. Se ela é hétero, se ela não, ela foi traída, né? Ela não tem obrigação nenhuma de aceitar. Ela não tem que se colocar numa situação dessa, né? Então, eu acredito que se alguns trisais se formarem nessas circunstâncias, realmente vai acabar se tornando mais uma relação política acontecendo para aceitar outra mulher pro cara. Mas a partir do momento que o movimento vem de trisais como o nosso, de que as mulheres se relacionam, de que elas querem ter essa liberdade,
elas também têm esse direito. Entende? Então, tipo assim, eu acho que tem que ser bom para todas as partes. Se existe mais trisais com duas mulheres, é porque as mulheres estão mais abertas a serem bissexuais, mais dispostas a dar a cara a tapa do que os homens. Porém, tem surgido muitos trisais de dois homens e uma mulher que os caras são hétero. Agora mesmo no nosso perfil, a gente tem 3 trisais assim. E eu tô achando do máximo, porque os caras estão dando a cara a tapa também, não estão nem aí, não estão ligando, e nem muito menos a mulher. Porque ela podia ser taxada por um monte de coisa, que a gente não precisa nem falar aqui, por ela ter 2 maridos, né? E tá todo mundo ligando aquilo que eu falei no começo da entrevista, entendeu? Estão indo ser feliz. Tá todo mundo indo ser feliz. Eu acho que é isso que importa. Eu fico pensando que... Eu concordo com você, Gabi. E fico pensando também que é muito difícil a gente encontrar hoje homens que se assumam bissexuais justamente por conta do preconceito de pessoas héteros e da própria comunidade, né? Então, Jo, eu acho que é muito mais difícil um homem, né, hoje em dia se assumir bissexual. Ou ele já se assume gay, ou ele se mantém dizendo que é heterossexual, mas ainda tem algum desejo, né? Mesmo algumas pessoas, alguns caras que, tipo assim, eles sentem atração pelos 2 sexos. Só que eles têm uma namorada, e aí eles traem a namorada com um cara. E às vezes quando eu posso, né, eu comento, mas você gosta dos 2? Você já falou isso pra ela? Não sei. Porque ele se sentia mal no que ele fazia, só que ele tinha vontade, então ele acabava fazendo. E tem muitos caras assim, e é muito difícil eles se abrirem, é muito difícil. Então eu acho que teria muito mais trisais 2 caras e uma mulher se esses homens conseguissem se abrir, com certeza. Ou se os homens héteros também se permitissem mais, né? Ainda bem que tem aparecido mais homens dispostos a... Aquele negócio do alfa, né? Então, tipo assim, agora eles estão se desconstruindo. Então, os trisais que surgem de 2 caras héteros que dividem a parceira, né? Entre si, show de bola, porque eles não têm esse ego deles ferido, entendeu? Eles estão se sentindo, eles estão totalmente blindados em relação a isso. É muito bacana. Sim. O pessoal aqui do Poliamor é Mais está falando, né? Bissexuais para as pessoas é só objeto de prazer. E essa desqualificação da bissexualidade da importância do que ela sente. E o Trisal Amor ao Cubo falou, o amor é muito machista. O mundo é muito machista, desculpa. E acaba influenciando a maneira dos homens se mostrarem bi por medo de preconceito. Isso. Concordo bastante. E existem outros formatos, né? De trisais, já vi quadrisais também entre só homens, entre mulheres. Eu acho que todas as formas de amar, né, são bem-vindas. E eu acredito que muito mais, assim, né, a ideia da gente desconstruir o machismo. Porque num trisal entre 2 mulheres e um homem, vão falar que o homem é o garanhão e as mulheres são a submissa, né? Ou se, de repente, é um trisal entre 2 homens e uma mulher, vão subjugar a mulher, dizendo que a mulher quer promíscua e etc. Então a mulher sempre está ali no foco do olho do furacão, e acho que a função da gente é cada vez mais disseminar que isso é puro preconceito e a gente está aqui para desconstruir isso. Tanto é que quando eles falam sobre o nosso trisal, a maioria das pessoas falam que o Joe tem 2 esposas, né? Sendo que na verdade não é o Joe que tem 2 esposas, tipo assim, não é só ele, entendeu? Tipo, a Gabi, ela tem uma mulher e um homem. Eu, o Joe, entendeu? Só que as pessoas, eles generalizam só o Joe, entendeu? Tipo, o Joe é o centro de... Então, isso é um machismo, né? Sim. Infelizmente, isso é um machismo. Oh, meu Deus, a Aurorinha já tá enjoadinha. Tá linda. Já foi a coisa mais linda do mundo, gente? É linda, com certeza. E é um símbolo perfeito do amor de vocês. Eu fico super emocionada. Antes da gente finalizar, então, eu quero, né, agradecer muito, muito, muito vocês. Antes de pedir para vocês falarem, né, a mensagem final de vocês, eu quero muito agradecer esse momento, esse espaço. Quero muito poder ter a possibilidade de conversar com vocês, né, fora aqui dessa live, em outros momentos, que a gente realmente se una aí, viu, Gabi, para a gente fazer alguma coisa com todos os trisais para a gente lutar. E quero realmente ter a possibilidade de mostrar minha filha para vocês e vocês também
colocarem o filho de vocês para conversar, da gente ter esse vínculo mais próximo, porque vocês realmente são incríveis, foram e são inspiração para mim, acho que para muitos trisais que estão aqui super elogiando e falando para vocês. Fiquei em muitos momentos emocionada com a história, com a família de vocês, me enxerguei em muitas questões. Espero que a gente continue realmente esse contato. Com certeza. Pode chamar a gente, vai ser um prazer. Tamo aí. Sim. E eu quero pedir para vocês deixarem uma frase para quem está assistindo agora a live, para quem vai assistir depois, que eu sei que muita gente me escreveu no direct e falou, eu não vou poder, vai ficar salvo. Sim, vai ficar salvo. Tentei salvar a primeira parte, espero que tenha ficado. E tem essa outra parte também que eu quero salvar, então deixe uma mensagem para as pessoas. A mensagem que eu deixo hoje, agora que a gente já está vendo dias melhores, né? Eu acho que é de esperança. A gente manter a esperança, né, de dias melhores para todos, né, para todo mundo aí que está precisando, né, não só para nós. A gente sabe das questões fora do Brasil, né, então vamos mandar esperança aí para todo mundo que está precisando e a gente nunca desistir, principalmente de famílias diferentes como a nossa. A minha mensagem é: amor não tem cor, não tem forma, ele pode ser como você sentir. Então, se deixe tentar. Acho que é importante isso. Sim. E a minha o importante é ser feliz. Independente de qualquer tabu da sociedade ou regras, seja feliz. Sim, vamos ser muito felizes. E o pessoal aqui do Trisal Amor ao Cubo fez uma proposta de fazermos um encontro de trisais. Então, assim que acabar a pandemia, sim, por favor, vamos nos falar para a gente marcar. Mas todo mundo vacinado, todo mundo seguro, para a gente... o Trisal Pride aqui também falou, vamos fazer. Eu super topo. Minha esposa está aqui também falando que sim, então vamos todos, vamos nos encontrar. Não vai dar para ser uma chácara, vai ter que ser um sítio de tanta gente. Sim, sim, vamos combinar. Eu vou agitar isso, eu vou ficar no pé de todo mundo agora. Obrigada, Thaís, vai ser muito bom. Obrigado pelo convite. Gratidão a todo mundo que está aqui, aos seguidores do Trisual, aos meus colorides, um beijo grande e a gente se encontra em breve. Até mais. Beijos. Tchau, até mais.